tem que ser a reforma do Brasil, do país, e, portanto, todos precisam ceder. A busca de um consenso também é prioridade do relator. Temos que pensar no nosso país. Eu não estou aqui defendendo A nem defendendo B. Essa é uma proposta que nasceu no parlamento e que está sendo construída com os municípios, com os estados e se discutindo com a União. Mas é uma proposta de interesse do país. À tarde, depois de uma reunião, o prefeito de Aracaju e presidente da Frente de Prefeitos, Edivaldo Nogueira, disse que os municípios são a favor da reforma tributária, mas que estão pedindo mais diálogo, por isso defendeu o adiamento. Por que votar uma reforma até sexta-feira? Por que não discutir, não debater e abrir para o debate? Uma reforma tributária boa é aquela que consegue o consenso de todos os entes. Não é que todos os entes ganhem, mas que todos os entes tenham consciência do que vão ganhar, do que vão perder e daquilo que vão deixar de fazer. Um grupo de 67 profissionais do setor financeiro e políticos divulgou um manifesto defendendo a reforma. Entre eles estão os ex-presidentes do Banco Central Afonso Celso Pastore e Armínio Fraga, os ex-ministros da Fazenda Maílson da Nóbrega e Guido Mantega, empresários como Jorge Gerdau, do Grupo Gerdau, e Pedro Passos, um dos fundadores da Natura. E políticos de diferentes correntes, como João Amoedo, um dos fundadores do Partido Novo, e Roberto Freire, presidente do Cidadania. A carta afirma que agora temos a melhor janela para a aprovação da reforma tributária, discutida há 35 anos, porque há um alinhamento político entre o Congresso, governo federal e a maioria dos estados e municípios, além do setor privado. A reforma tributária, segundo o manifesto, é uma oportunidade de deixar um legado de prosperidade. O relator tem recebido sugestões de mudanças no texto e tem debatido as propostas. O objetivo é vencer resistências e apresentar o parecer final assim que o presidente da Câmara, Arthur Lira, pautar a votação em plenário. Um dos pontos em discussão é um mecanismo para que os impostos arrecadados em operações de compra e venda dentro de um determinado estado fiquem no próprio estado. E o que for arrecadado em operações interestaduais, por exemplo, um bem vendido por uma empresa no Rio de Janeiro para um consumidor em São Paulo, siga para o Conselho Federativo. Com esse mecanismo, o relator tenta superar as divergências com um grupo de governadores, do qual fazem parte Tarcísio de Freitas, de São Paulo, Ronaldo Caiado, de Goiás e Cláudio Castro, do Rio de Janeiro. Eles dizem que no texto atual, os estados perdem autonomia para gerenciar recursos. No fim da tarde, o relator teve mais uma rodada de debates com partidos. Nós estamos buscando uma solução que possa contemplar a todos e o limite dessa solução é o não comprometimento do nosso sistema tributário novo com a adoção de um IVA. O IVA, nós não podemos ter um IVA estruturado que, por exemplo, não possibilite a garantia, né, de transferência e compensação dos créditos, por exemplo. Tanto dos municípios quanto dos estados e das empresas. Então esse é um ponto que é relevante, é caro para todos os entes da federação. Então qualquer solução que é proposta a gente tem que levar em consideração com muita tranquilidade, né? Parlamentares e governadores continuam discutindo a reforma tributária. Na agenda de votações também há outro projeto importante para o governo. O repórter Vladimir Neto está no Congresso e tem mais informações. Boa noite, Vladimir. Está presente no plenário. Deputado João Daniel, PT, Sergipe. Boa noite, Ana Paula, Heraldo, boa noite a todos. Bom, esse esforço para viabilizar as votações segue agora à noite. O projeto que retoma o voto de qualidade no CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que julga conflitos entre contribuintes e o fisco, ia ser votado hoje. Mas o relator do projeto, o deputado Beto Pereira, do PSDB, ainda não conseguiu todo o apoio necessário ao texto e disse agora há pouco que a expectativa é que essa votação aconteça amanhã. O voto de qualidade dá poder de decisão ao representante do Ministério da Fazenda em casos de empate nas votações dos recursos. E uma lei aprovada pelo Congresso em 2020 prevê que o empate nas votações favoreça o contribuinte.
E o Ministério da Fazenda quer rever essa regra para aumentar a arrecadação em até 50 bilhões de reais. O setor produtivo vê essa tentativa do governo de incluir o voto de qualidade como um grande retrocesso. A Frente Parlamentar da Agropecuária e a Confederação Nacional da Indústria afirmam que o CARF tem que ser imparcial, com equilíbrio entre contribuintes e o fisco nas discussões tributárias. Bom, essa e as outras propostas econômicas foram e continuam sendo discutidas hoje dentro e fora do Congresso. Neste momento, governadores e parlamentares estão em um hotel em Brasília discutindo pontos da reforma tributária. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse agora há pouco que continua ouvindo todos os setores da sociedade, governadores, prefeitos e empresários, em busca de um consenso para votar a reforma tributária até sexta-feira. Lira disse estar convencido de que ele e os líderes partidários conseguirão colocar a proposta de reforma tributária para ser votada até sexta-feira. Heraldo, Ana Paula. Obrigado, Vladimir. O Senado aprovou com folga Gabriel Galípolo e Ailton Aquino para a diretoria do Banco Central. Eles foram indicados pelo presidente Lula. Futuro diretor de política monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo foi até maio o braço direito do ministro Fernando Haddad, quando ocupou a secretaria executiva do Ministério da Fazenda. No governo Lula, foi também presidente do Conselho de Administração do Banco do Brasil. Ailton de Aquino Santos foi indicado para a diretoria de fiscalização. Ele é advogado e servidor de carreira do BC desde 1998. Na instituição, ocupou diversas funções, inclusive a de auditor-chefe. Pela manhã, os dois foram sabatinados pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, em um momento de críticas do governo à taxa elevada de juros do país, definida pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central. O governo entende que a Selic, que está em 13,75% ao ano, inibe investimentos e prejudica o crescimento da economia. A taxa de juros é um instrumento que o Banco Central tem para manter a inflação dentro da meta definida pelo governo. Segundo o BC, uma queda prematura da taxa de juros pode levar a uma nova alta da inflação. Na semana passada, a ata da reunião do Copom abriu possibilidade de corte nos juros em agosto. Ao se apresentar aos senadores, Galípolo disse que não cabe a economistas impor o destino econômico do país. Durante muito tempo, eu acho que nós, economistas, utilizamos a necessidade da discussão técnica para tentar interditar o debate econômico ou a economia como um espaço para a vontade democrática ou para o debate público, né? Não cabe a nenhum economista, por mais excelência que ele tenha, impor o que ele entende ser o destino econômico do país à revelia da vontade democrática e dos seus representantes eleitos, que são os senhores. Questionado sobre a autonomia do Banco Central, Galípolo falou que os diretores do BC devem acatar a legislação. Não cabe aos diretores do Banco Central opinar ou dar qualquer tipo de diretriz sobre isso. Muitas vezes se entende a autonomia do Banco Central como se fosse uma autonomia do processo democrático, ou como se alguém quisesse ser indicado para ser diretor do Banco Central para fazer alguma coisa à revelia do que saiu da vontade democrática ou alguma coisa nesse sentido. O que não é o desejo de ninguém, eu tenho certeza de que está ocupando ou que está como candidato para ocupar o papel de uma autarquia, né? E isso é visível, inclusive, porque os diretores e o próprio diretor-presidente sempre está muito disposto a dialogar, a vir todas as vezes que é convidado ou convocado e a falar publicamente. Então, talvez é preciso se entender que é óbvio que é o poder eleito democraticamente à vontade das urnas que determina qual é o destino econômico da nossa sociedade. É através desse debate que a gente vai determinar. A autonomia técnica e operacional é aquilo que foi determinado e aquilo que os diretores devem perseguir e seguir. No mesmo tom de Galípolo, Ailton Aquino disse que o Banco Central é uma autarquia de Estado e não de governo. Nós temos que nos curvar ao que está na Lei Complementar 179 e principalmente lá no parágrafo 1º e artigo 1º e seu parágrafo, que nós temos que pensar na estabilidade do sistema financeiro e também no pleno emprego e no desenvolvimento do país, tá? Então eu deixo aqui, como servidor de carreira na casa, uma defesa da decisão política do Congresso. A sabatina durou 2 horas. As indicações de Gabriel Galípolo e Ailton Aquino foram aprovadas por larga margem na comissão.
No início da noite, o plenário do Senado também votou as duas indicações. O nome de Gabriel Galípolo foi aprovado por 39 votos a favor, 12 contrários e uma abstenção. O de Ailton de Aquino Santos por 42 votos favoráveis, 10 contrários e uma abstenção. Ailton será a primeira pessoa negra a assumir uma diretoria do Banco Central. Os dois agora aguardam uma data para tomar posse. Eles ficarão nos cargos pelos próximos 4 anos. A indústria voltou a ter resultados positivos em maio. A produção variou 0,3% em relação a abril, puxada pelos setores de combustíveis e veículos. Na comparação com maio do ano passado, a produção industrial cresceu quase 2%, mas ainda está 1,5% abaixo do patamar pré-pandemia. O presidente Lula assumiu hoje a presidência do Mercosul numa reunião na Argentina. Ele defendeu o acordo com o bloco União Europeia, mas disse que exigências adicionais são inaceitáveis. A presidência do Mercosul é rotativa, troca a cada 6 meses. Estava com a Argentina e hoje passou para o Brasil. No discurso, o presidente Lula reforçou a importância da integração entre os países da região e disse que vai dar prioridade à entrada oficial da Bolívia no bloco. Lula ressaltou que a movimentação comercial do bloco pode crescer muito e voltou a defender uma moeda comum para as transações entre os países. A adoção de uma moeda comum para realizar operações de compensação entre nossos países contribuirá para reduzir custos e facilitar ainda mais a convergência. Falo de uma moeda de referência específica para o comércio regional, que não eliminará as respectivas moedas nacionais. Lula prometeu também avançar nas negociações de acordos entre o Mercosul e outros países e, novamente, criticou as exigências apresentadas pela União Europeia para a conclusão do acordo comercial com o bloco. O acordo foi finalizado em 2019, mas desde então está em fase de revisão e ainda precisa ser aprovado por todos os países dos dois blocos. O Mercosul não concorda com a imposição de regras que dariam mais espaço a empresas europeias em licitações de compras governamentais. Segundo Lula, essa cláusula pode prejudicar empresas brasileiras que têm no governo seu principal cliente. Além disso, em março passado, a União Europeia propôs acrescentar um novo compromisso ambiental que prevê a aplicação de sanções em caso de descumprimento, o que Lula considera inaceitável. O instrumento adicional apresentado pela União Europeia em março deste ano é inaceitável. Parceiros estratégicos não negociam com base em desconfiança e ameaça de sanções. É imperativo que o Mercosul apresente uma resposta rápida e contundente. É inadmissível abrir mão do poder de compra do Estado, um dos poucos instrumentos de política industrial que nos resta. Não temos interesse em acordos que nos condenem ao eterno papel de exportadores de matérias-primas, minérios e petróleo. Na sequência, falaram os presidentes dos outros países. O presidente do Uruguai, Lacalle Pou, e o paraguaio Mário Abdo Benítez reforçaram as críticas à Venezuela, membro suspenso do Mercosul, e cobraram uma resposta do bloco à decisão da justiça venezuelana de tornar inelegível uma opositora de Nicolás Maduro. O presidente Lula, que durante o discurso não tinha falado especificamente sobre a Venezuela, disse no fim da cerimônia que os defeitos não estão apenas com um lado. E com relação à questão da Venezuela, gente, todos os problemas que a gente tiver de democracia, a gente não se esconde dele, a gente enfrenta eles. Sabe, eu não conheço pormenores do problema com a candidata na Venezuela, não conheço pormenores, sabe? Pretendo conhecer. O que não pode é a gente isolar e a gente levar em conta que apenas os defeitos são múltiplos. No encerramento do encontro, a famosa foto dos participantes teve como fundo o cartão postal da região que separa 3 países do Mercosul: Argentina, Brasil e Paraguai. Presente na foto, o presidente do Uruguai, Lacalle Pou, se recusou pela 4ª vez a assinar a declaração final da cúpula. O Uruguai deseja um acordo comercial com a China que não avança no Mercosul. O país já ameaça deixar o bloco da América do Sul, como noticiou a imprensa do país.
A seguir, um motorista invade uma calçada e fere 8 pessoas em Israel. A Polícia Federal investiga a morte de uma criança Yanomami, em Roraima. A polícia do Rio encontrou mais de 20 carros roubados numa única favela. Investigações revelam como quadrilhas estão usando o roubo de veículos para lucrar e trocar por armas e drogas. Conjunto de favelas da Maré, zona norte do Rio. A polícia diz que foi até lá porque quadrilhas usam a região onde vivem 140 mil pessoas como um dos principais esconderijos de carros roubados. Hoje, 7 bandidos foram presos e 27 veículos recuperados. Pelo menos 5 já estavam clonados. Mas este não é o único lugar, nem o único grupo criminoso envolvido num crime que assombra cada vez mais moradores da cidade. As investigações mostram que traficantes de facções diferentes e milicianos de várias favelas estão fazendo do roubo de carros mais um negócio lucrativo ou moeda de troca para receber armas e drogas de outras quadrilhas. Uma força-tarefa passou a monitorar as quadrilhas para saber como elas agem. Em outubro do ano passado, por exemplo, criminosos roubaram o carro de um casal aqui nesta rua em Ipanema, na zona sul do Rio. Você vai ver a partir de agora como bandidos fizeram esse carro chegar a 2.700 quilômetros daqui. A polícia descobriu que de Ipanema, o carro foi levado para o Morro dos Prazeres, no centro, onde ficou 7 meses. Nesse período, o carro foi clonado. Os bandidos adulteraram o número do chassi na carroceria, nos vidros e no motor. As placas também foram adulteradas. No dia 5 do mês passado, a quadrilha vendeu o carro para receptadores. O veículo foi para o pátio de uma transportadora. 2 dias depois, foi colocado num caminhão cegonha e seguiu viagem. Atravessou 7 estados, até chegar na cidade cearense de Sobral, onde desembarcou. Os receptadores levavam o carro até Guaraciaba do Norte, a 2.700 quilômetros do Rio, quando foram presos pela polícia do Ceará, que apoiou a polícia do Rio. As investigações já identificaram que as quadrilhas montaram estruturas dentro das favelas, com oficina de clonagem e bandidos dedicados a encomendar os furtos e roubos, preparar o transporte e negociar com receptadores. Na rede criminosa que se formou, carros são anunciados na internet. O carro tá 0, pai. Além do Ceará, a investigação descobriu a venda de carros clonados do Rio para Bahia, Minas Gerais e Goiás. E carros brasileiros também estão atravessando a fronteira em direção ao Paraguai. Essas organizações, elas além de lucrarem recebendo dinheiro por isso, elas fornecem o próprio veículo aos traficantes que usam ele como moeda de troca, por troca de armas, drogas, que vêm muitas vezes de outros estados e até de fora do país. As estatísticas mostram que o roubo de veículos no Rio voltou a crescer nos últimos 3 anos. Essas imagens de um posto de gasolina na Barra da Tijuca, no Rio, mostram a negociação de integrantes de uma quadrilha com receptadores de Minas Gerais, que iam levar 2 carros de locadoras. Mas os 4 foram presos em flagrante. Esses carros, quando são roubados, muitas vezes não apenas um crime de roubo, mas até o crime de latrocínio, que a pessoa pode vir a óbito. Então é muito importante que a pessoa se cheque de todas as possibilidades para verificar a real procedência daquele veículo que ela está comercializando. Teve tiroteio durante a operação para combater roubo de carros no Rio. 22 escolas não puderam funcionar. Quase 8.000 alunos ficaram sem aulas. 2 clínicas da família tiveram que suspender o atendimento. A Polícia Federal está investigando um ataque a tiros que matou uma criança e feriu outros 5 indígenas no território Yanomami, em Roraima. Militares protegem a área de pouso do helicóptero da Força Aérea. A FAB foi ao território Yanomami resgatar os indígenas feridos no ataque a tiros na comunidade Parima. Segundo o Ministério dos Povos Indígenas, os feridos são um líder indígena de 48 anos,
uma mulher de 24, a filha dela de 12 anos e 2 meninas de 15 e 9 anos. Eles foram levados para Boa Vista e encaminhados às unidades de referência para atendimento. Uma menina de 7 anos morreu no ataque. O corpo dela caiu no rio. O Conselho Distrital de Saúde Yanomami e Ecuana solicitou a ajuda dos bombeiros para fazer as buscas pelo corpo. O Ministério dos Povos Indígenas afirmou que já mobilizou agentes da Polícia Federal, servidores da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, da Força Nacional e militares das Forças Armadas para reforçar a segurança no local dos ataques. Fatos como esse mostram o quanto o garimpo ilegal provoca um desequilíbrio social e a destruição do meio ambiente dentro do território. O Ministério dos Povos Indígenas segue comprometido em continuar com as ações para devolver a paz, a tranquilidade e a segurança para o povo Yanomami. Tem uma história de uma pessoa que saiu de casa para fazer riqueza. Ela saiu apenas com um celular e 2 laranjas na mão, caminhando lentamente, admirando a paisagem, pensando como ela ia fazer riqueza. Morreu! Claro, né? Demorou demais. Você não pode deixar passar a oportunidade de entrar para o método Fórmula Negócio Online com o menor preço de todos os tempos. O método que já fez mais de 400 mil alunos criarem o seu negócio na internet, marketing digital, serem afiliados, mudarem de vida. Se você também quer, a hora é agora. O método Fórmula Negócio Online está com o menor preço de todos os tempos. Mas eu já vou voltar para o preço original. Para aproveitar, só você clicar aqui embaixo no Saiba Mais. E eu sei que tudo isso aqui parece promessa que você vê o tempo todo por aí, mas aqui realmente não tem outra forma que eu possa te falar isso. Ao entrar para o método Fórmula Negócio Online, você pode mesmo mudar de vida. O que eu te entrego dentro do método Fórmula Negócio Online é justamente o passo a passo para você começar a ganhar dinheiro na internet agora. Ter o seu negócio online, ser um afiliado profissional, transformar o seu celular em uma máquina de fazer dinheiro. Só você clicar aqui embaixo no Saiba Mais e entrar agora para o método Fórmula Negócio Online com o menor preço de todos os tempos. Além de ter acesso a todo o treinamento 4.0, que é a nova versão 100% atualizada, regravada com tudo novo, você também tem acesso ao novo bônus Venda Rápida, com mais de 30 formas de vender como afiliado do zero, mesmo sem aparecer e mesmo sem investir nada, começando agora mesmo. Isso, você entra pro método Fórmula Negócio Online e pode começar a vender agora mesmo. Só você clicar aqui embaixo no Saiba Mais e entrar agora pro método Fórmula Negócio Online com o menor preço de todos os tempos. Você pode ainda começar do zero, sem investir nada se você não quiser, sem aparecer se você não quiser, nas horas extras se você quiser. Eu desenvolvi caminhos para você fazer isso bem fácil, conseguir ter o seu negócio na internet do seu jeito. E isso é o mais importante, faça você ganhar dinheiro o mais rápido que seja possível. Ao fazer a sua inscrição para o método Fórmula Negócio Online, você tem 7 dias para testar. Se por qualquer razão você não gostar, eu devolvo o seu dinheiro. Sem perguntar nada, me manda um WhatsApp ou um e-mail, eu não pergunto nada, só devolvo. É só você clicar aqui embaixo no Saiba Mais para entrar agora para o método Fórmula Negócio Online com o menor preço de todos os tempos. Além do treinamento completo, você ganha de bônus 16 treinamentos exclusivos extras. Só esses treinamentos valem mais de R$4.000 aí se eu fosse cobrar por eles. Mas se você entrar nessa promoção, ganha tudo de graça. Fora tudo isso, você está no momento em que o preço para entrar é o mais baixo que poderia ser. Por muito menos de um cafezinho por dia, você já pode ter o seu negócio na internet funcionando em poucos dias. Só você clicar aqui embaixo no Saiba Mais para entrar agora no método Fórmula Negócio Online com o menor preço de todos os tempos. Você vai ter acesso completo a todo o método Fórmula Negócio Online, que é a nova versão completa. Vai ter acesso a 16 treinamentos bônus, inclusive o método Venda Rápida como afiliado, onde eu te ensino aí mais de 30 formas de vender rápido como afiliado, começando do zero, mesmo sem aparecer e sem investir. Tem também o bônus Google Ads para afiliados, com o método completo para você usar o Google Ads para vender como afiliado. Tem treinamento Copy Expert, que é o treinamento completo de copywriting, e muito mais. São 16 bônus que você recebe. Fora, é claro, o treinamento principal, né? O Fórmula Negócio Online 4.0. Para você entrar agora com o preço mais baixo de todos os tempos, é só você clicar aqui embaixo no Saiba Mais. Tô te esperando.